Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual é o melhor caminho para a gente tomar. Hoje a gente vê cada pessoa indo em uma direção. Alguns vão para buscar expansão de consciência no xamanismo, outros em medicinas sagradas, outros indo para um lado mais esotérico, ou indo em busca de uma cultura mais do Oriente, e por aí vai. E talvez fique aquela pergunta, onde eu começo? Onde eu vou buscar as respostas para as minhas perguntas? Tem tantos caminhos, né? E algo que eu vejo bem pertinente é para onde aponta o teu coração? O que faz o seu coração vibrar? O que deixa ele assim, animado? O que faz ele bater mais forte? Esse aí é um bom indício para qual caminho você tomar, seguindo o seu coração. Vou dar um exemplo. Eu, desde criança, eu sempre fui muito apaixonada com filosofia. Então, um dos pilares que tem me levado à expansão de consciência, né, cada vez mais, que é aquela eterna busca, são 3 pilares: a filosofia, a espiritualidade e o autoconhecimento. Essas são as 3 coisas que me levaram a isso, a expansão de consciência, a estar buscando cada vez mais. E, por exemplo, a filosofia, eu estudar sobre Sócrates, sobre Platão, isso faz o meu coração bater mais forte. Eu vou assistir uma palestra, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa assim relacionada à filosofia e eu percebo que o coração, ele bate mais forte. Eu vou com prazer gigante nisso. Então, isso é algo que o meu coração apontou que é uma direção para mim. E é onde eu vou buscando respostas nos mestres, nos filósofos, né? Em busca da sabedoria, eu vou por meio da filosofia. Um dos meios, né? É a filosofia. Então, percebe o que faz o seu coração bater mais forte. Por exemplo, se você é muito de... Talvez se você for mais da área de exatas, algo relacionado à matemática, física, geometria sagrada, talvez isso te aproxime mais dessas respostas, dessa sabedoria, dessa reconexão com o todo. Mas, por outro lado, talvez até mesmo a filosofia ou as medicinas sagradas, ou estudar a Ayurveda, a Yoga, aprender com o Shintoísmo, com a Kabbalah ou até mesmo com o cristianismo, isso te aproxime dessa reconexão. Talvez isso faça seu coração vibrar mais alto. Então eu vejo que cada um tem um caminho. E cada caminho vai ser pertinente ao teu ser. Por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento para a gente saber o que faz meu coração bater mais forte. E ir nessa direção. Porque quando você faz o que você ama, você entra no flow. O flow é entrar no fluxo do universo. É você emergir não é a palavra. É você mergulhar naquilo que você nem vê o tempo passar. Que você nem sente fome de tão imerso e é tão prazeroso para você que você esquece que tá com fome, que você esquece que tá com sede, esquece de fazer xixi. Porque é muito bom, é prazeroso, você não vê a hora passar. Então, esse é um bom indício, é você ver o que faz seu coração bater mais forte e ir em busca a partir daí. Cada um vai ter um caminho e nós somos, ao mesmo tempo nós somos iguais, nós somos diferentes. Então, porque o caminho meu é a filosofia, não quer dizer que vai ser o seu. Não quer dizer que é para todo mundo. E tá tudo bem. Talvez seja uma geometria sagrada, não sei, um exemplo. Não é o meu, mas e se for o seu? E tá tudo bem, e isso te aproxima mais do todo. Então sente, o que é que eu amo? O que faz meu coração bater mais forte? E vai em busca disso. Você vai ver que você vai estar entrando nesse flow e as coisas vão ficar muito mais leves para você. Eu gosto de um exemplo que a professora Lucilena Galvão dá, que ela fala que uma pirâmide, a base dela é 4, né?
só que o topo dela é o uno. Ou seja, você pode vir por um lado, eu posso ir pelo outro, mas ambos caminhos vão levar a gente ao uno. E eu achei muito interessante porque exemplifica muito. A gente pode vir por caminhos diferentes, mas que vão nos levar ao mesmo propósito, que é a mesma busca por essa reconexão com o todo, uma reconexão com o cosmos. Então, fica essa dica, esse momento assim de você com você mesmo, para você estar avaliando o que faz o meu coração bater mais forte, e daí você vê qual caminho você seguir, qual caminho vai fazer mais sentido para você. Se faz sentir, faz sentido. Qual é o caminho certo? O caminho que faz sentido para você. Não fica se comparando com os outros, porque cada ser é único. E é importante você ser fiel a você mesmo, ser leal a você mesmo. E se fôssemos todos iguais, qual seria a graça, né? O todo está aqui para se experienciar. Qual seria a graça se fosse todo mundo igual? Primeiro que a gente nem iria progredir, né? Porque se está todo mundo pensando igual, fazendo igual, e aí? Ia ser até tedioso, né? Então, mesmo que o seu caminho seja diferente do outro, tá tudo bem. Isso que é o grandioso dessa jornada aqui na Terra. Então, vai em busca do que faz sentido para você e do que faz o teu coração bater mais forte.